Olá, sejam todos bem-vindos à reunião pública virtual do Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Ao início de nossas reuniões, nós sempre pedimos que não esqueçam de dar o seu like e que compartilhem as nossas reuniões com seus amigos e familiares, pois assim o YouTube disponibilizará por mais tempo o conteúdo de nossas reuniões. Nós também esclarecemos que os nossos encontros são feitos com o estudo alternado do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. E na oportunidade de hoje, nós teremos um tema do Livro dos Espíritos: Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. As perguntas são a 817 a 822. E quem nos trará suas reflexões sobre esse tema é a nossa irmã de ideal espírita, Terezinha Lumbreiras. Terezinha, sua saudação inicial. Queridos amigos, é um prazer enorme estar aqui, mesmo que virtualmente, mas sentindo as vibrações e o carinho de todos. Obrigada, Terezinha. Passemos agora à nossa leitura e prece inicial. A nossa página de hoje tem o título O Evangelho e a Mulher e traz como epígrafe: Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. São palavras de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras, que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhe traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais a do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanhavam o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de alvitada, convidando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Emmanuel. Essa mensagem está no livro Pão Nosso, capítulo 93, e o médium é Francisco Cândido Xavier. Vamos agora, após essa leitura, acalmar os nossos corações, unir eles e elevar até o nosso Mestre Jesus, pensando na sua docilidade, nas suas palavras de conforto e de consolação. E que possamos, assim, ficar com esse sentimento de paz, de tranquilidade e harmonia, para que, assim, recebamos os ensinamentos que serão nos trazidos hoje
com os corações e as mentes abertas. Pedimos a proteção dos benfeitores de nossa casa e que os bons espíritos inspirem a nossa irmã Teresinha com as suas melhores vibrações. Graças a Deus. Teresinha, a palavra é sua. Então, nós vemos primeiro esse título da mensagem de Emmanuel, né? O Evangelho e a Mulher. E é interessante quando ele diz: com Jesus começou o legítimo feminismo. Porque quando nós nos lembramos do Antigo Testamento, em que era reforçada essa posição muito subalterna da mulher, nós vemos que Jesus trouxe muitas inovações. Falando em público com mulheres, que isso não se fazia, acolhendo as mulheres, era amigo de Marta e Maria. Então, tudo isso já é anunciando uma mudança de mentalidade, que, infelizmente, não foi compreendida. E nós vamos ao Livro dos Espíritos, primeiro, a gente que sempre admira Allan Kardec, século XIX, 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos, e ele trata do tema igualdade de direitos do homem e da mulher. Era uma coisa que não se cogitava. As mulheres não tinham direitos, poucas liam. A instrução da mulher era uma coisa que era discutida, pode ou não a mulher se instruir. E, no entanto, ele arrojadamente, como um bom educador de mente aberta, traz esse tema aos espíritos. Então, nós vemos na lei de igualdade, primeiro, o que Kardec pergunta na primeira questão do capítulo. Todos os homens são iguais perante Deus? Homens como raça humana, como seres humanos, homens e mulheres. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí vem a pequena nota de Allan Kardec. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade moral a nenhum homem, a nenhum ser humano, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então, só nisso nós já percebemos o arrojo, porque até hoje, não tanto, mas até hoje nós vemos muito as pessoas se considerarem superiores por pertencerem a determinado grupo, terem determinada cor de pele, ter um certo grau de instrução ou muita instrução em detrimento do outro que não tem, então se considera diferente. E nessa primeira questão, os espíritos já vêm nos dizendo: somos todos iguais. As dores físicas e as dores da alma são idênticas para todos. E nós vamos também à questão 803 do Livro dos Espíritos. Não, 803,
já foi essa que a gente falou da lei de igualdade. Mas a gente fica pensando, na França, onde tinha ocorrido há muito pouco tempo a Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade, fraternidade. E isso acendeu o ânimo das mulheres, porque já vinham lutando há muito tempo para estudarem, para participarem das decisões. Isso não lhes era permitido. Então, com a Revolução, pensou-se que esse quadro mudaria, mas não mudou. A igualdade pregada continuava sendo para os homens. Então, nós vemos a longa luta que as mulheres tiveram que empreender para simplesmente aprender a ler. Nós vimos há pouco tempo a paquistanesa Malala foi agredida, desfigurada, uma jovem, uma garota, porque ela lutava para que as outras meninas aprendessem a ler, se instruíssem. Isso assusta as pessoas, porque conhecimento é poder. Se eu conheço, se eu sei, eu não vou aceitar ser oprimida. E, sem perceber essas pessoas, que todos somos iguais, espíritos criados simples e ignorantes, para chegarmos todos à perfeição. E que vamos encarnando diferentemente como homem ou como mulher, de acordo com o aprendizado que precisamos de ter. José Lázaro Bolberg, no livro Da Moral Social às Leis Morais, quando ele trata desse tema, ele faz assim uma análise muito interessante, que ele diz de onde que vem essa inferioridade da mulher considerada natural. Primeiro, do mito bíblico da criação, segundo o qual Deus criou Adão do limo da terra, mas a mulher saiu da costela dele. Então, ela seria sempre dependente. Do mito também do pecado original, que com a mulher foi tentada pela serpente, comeu do fruto proibido e fez Adão comer. Até então, eles não tinham pecado, não tinham malícia. A partir daí, de acordo com a Bíblia, todos passaram a nascer com essa marca, porque Eva cedeu à tentação. Paulo, né, Emmanuel, fala de Paulo que ele liberava também as mulheres. Paulo teve seguidoras, teve mulheres que o ajudaram, mas Paulo diz também: não foi o homem evidentemente criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Está na carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. E os teóricos da cristandade na Idade Média consideravam a mulher um ser inferior, e tudo isso foi se consolidando, essa inferioridade, esse papel de submissão que a mulher deveria ter. Então, vamos ver o que Allan Kardec perguntou aos espíritos. Primeiro, a 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, que são espíritos. O espírito é que detém o conhecimento do bem e do mal e a necessidade do progresso, independente de estar encarnado num corpo feminino ou masculino. Então, claro que são iguais perante Deus. Se
ambos foram criados da mesma forma. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Gente, a gente vê a atualidade dessas questões que foi preciso ser criada em 2015 a lei do feminicídio. Feminicídio é crime. Matar a mulher é crime. Porque até então era natural. Até se dizia, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O homem tinha o direito de bater na mulher, de espancar, como se ela fosse uma propriedade sua. E não estamos mais falando da Idade Média. Agora nós ainda vemos esses casos, mesmo com essa lei do feminicídio. Então, o que que os espíritos disseram? Primeiro, o predomínio injusto e cruel que o homem assumiu sobre a mulher. E as instituições que têm que mudar. O abuso da força sobre a fraqueza. E os espíritos vão dizer: o forte veio para proteger o mais fraco e não para oprimi-lo. Isso em todas as circunstâncias, em todas as situações. E eles vão complementar aqui, vão fechar. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Se não tem argumento, não sabe se fazer respeitar, não sabe conversar, usa da força. É muito importante nos dias de hoje, que nós temos visto tantos descontroles, mas começar lá desde criança a aprender a conhecer os seus sentimentos. Você ficou com raiva? O que que te fez raiva? Como você lida com a sua raiva? E desde cedo as crianças irem sendo ensinadas que todos nos devemos respeito, porque a máxima de Jesus é universal e eterna. Como os Espíritos dizem, a lei de Deus é imutável. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me amar. Eu tenho que saber que eu sou um espírito criado para a perfeição, que muitas vezes ainda estou envolto em situações de inferioridade, de dor, de injustiças, mas o meu destino é a perfeição. E eu devo olhar o outro como eu quero ser olhado, com respeito, com dignidade. Quando nós conseguirmos essa conquista, o mundo com certeza já estará melhor. E nós vemos que isso não é uma utopia, isso já vem acontecendo. Tem muita gente boa, muita gente valorizando o ser humano. Vamos nós também fazer isso. Às vezes não é fácil, é um exercício que vamos fazendo aos poucos. Com que fim? Mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Essa questão
também pode gerar dúvidas, porque desde sempre nós vemos mulheres exercendo funções pesadas. E em muitas culturas, os homens iam para a guerra e as mulheres que tinham que plantar, colher, cuidar dos filhos e levar a prole a se desenvolver. Então, essa força, essa fraqueza da mulher, mesmo que estruturalmente nós sejamos diferentes, não é totalmente verdadeira, porque a mulher tem que se superar para cumprir as suas funções. Mas é interessante que quando ele diz para lhes determinar funções especiais. A nossa estrutura física e emocional é diferente. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem. Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para o escravizarem. Isso em todas as situações, tanto a mulher, quanto questão de empregados, quanto na época da escravidão, até hoje, nós encontramos trabalho escravo e homens, mulheres, crianças em atividades totalmente incompatíveis com a sua força, e os espíritos dizendo: a força, a característica, os talentos que temos, que conquistamos, são para que sejamos úteis, para que promovamos um maior desenvolvimento do mundo ao nosso redor, e não para nos sobrepormos. Eu sou mais forte, eu sou mais rico, mais inteligente, então eu vou te humilhar e você tem que me obedecer. Aí eu não estarei crescendo. Aí tem uma nota de Allan Kardec. É sempre importante no Livro dos Espíritos nós observarmos a pergunta. Kardec era um grande perguntador, a resposta dos espíritos e as notas, porque tudo forma um conjunto, e aí nós temos uma melhor compreensão da questão. Deus apropriou a organização de cada ser às funções que lhe cumpre desempenhar. Ou seja, nada é inútil na natureza. Tudo tem uma função, tudo tem um objetivo. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. E nós vamos vendo, à medida que o mundo evolui, quantos homens que às vezes até criam os filhos sozinhos, ou que às vezes têm mais essa sensibilidade, têm mais esse carinho para com os filhos do que as próprias mães. Às vezes as mães são mais secas, mais duras, e o pai é aquele que acolhe mais. A gente vê que já é uma conquista do espírito, já está em evolução maior, permitindo-se desenvolver esse lado carinhoso, afetuoso, que todos temos e necessitamos dele. Antigamente tinha aquela coisa, quem tinha filho homem, dizia, homem não chora, engole esse choro. Por que que o homem não chora? É sinal de fraqueza? Todos choramos, todos temos sentimentos. E esse respeito ao sentimento de cada um é importante. A questão 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza
terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. Aqui está dizendo, basicamente, da maternidade. Só a mulher gera o filho. Então, a função específica de gerar os filhos. E ele diz: sim, maior até. É ela quem lhes dá as primeiras noções da vida. Então, a mulher carregando o filho durante 9 meses, ou o tempo que for da gestação, e no início a relação da criança é mais com a mãe, porque ela ainda está ligada naquela energia e vai aprendendo aquilo que lhe é ensinado. Se ela é amada, ela vai tender a tratar os outros bem e amar melhor. Se ela é tratada com secura ou mesmo com agressividade, essa criança também vai reproduzir esse comportamento ao longo da vida. A última questão, que tem uma subpergunta: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Então, aí Kardec chegou no ponto fundamental, porque a lei de Deus é uma só, mas a lei humana muda. Aqui no Livro dos Espíritos nós tratamos, Kardec tratou do progresso da legislação humana, que, de acordo com os anseios, as necessidades, vão se modificando. A gente falou da lei do feminicídio. Antigamente não tinha isso. O homem podia matar, era legítima defesa da honra. Depois, pelo clamor das mulheres, pelos movimentos que sofreram resistência, elas conseguiram que houvesse a lei. Não, não pode, não. Você quer que eu te respeite? Então me respeite também. São essas questões que são necessárias para que o mundo melhore mais rápido. O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Básico, simples. A lei humana vai acompanhar sempre esse ponto básico. Às vezes está na lei, mas não é cumprida. Aqui no Brasil a gente não diz, essa lei não pegou. Mas, primeiro, ela tem que entrar em nós entendermos que o outro é tão digno de respeito, de consideração quanto eu sou. E isso vem aos poucos. Nós vemos por nós mesmos. Coisa que há 10, 20 anos atrás a gente considerava normal. Hoje, para nós, é uma aberração. Quem ainda pratica determinados atos, a gente diz: meu Deus, como a pessoa ainda faz isso? Em pleno século XXI, mas nós já aprovamos antes. E a subpergunta que é fundamental: assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim, das funções, não. Basicamente, é essa questão. Nós sabemos que os corpos são diferentes, e isso é feito com um objetivo, com uma finalidade. Então, nós vemos que os estudiosos, está no livro As Leis Morais da Atualidade, do Cristiano Torque, ele falando dessa igualdade dos direitos do homem e da mulher na lei de igualdade, dizer que os pesquisadores da medicina de gênero, ramo que nasceu em meados da década de 1990, descobriram surpresos
que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres vão muito além da aparência dos órgãos reprodutores. Não é só o exterior que nos identifica. Só para exemplificar, o cérebro dos homens é, em média, 15% maior e mais pesado. Mas no cérebro das mulheres, as conexões entre os neurônios são mais numerosas. A gente vê que as mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Principalmente a pessoa que tem o filho, ela cuida do filho, ela vê a comida, ela vê a casa, ela atende o telefone. Via de regra, os homens fazem uma coisa de cada vez. É a estrutura física de cada um. Nos últimos 20 anos, as investigações científicas revelaram que homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram e transpiram de forma diferente. Então, nós vemos que a natureza cria o que é complementar. Os dois precisam de se unirem para cada um com a sua característica promoverem a evolução. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um com a sua aptidão. Essa é uma frase que já deixou muita dúvida, levantou muita questão, vai dizer assim, bom, então os espíritos estão dizendo que realmente a mulher deve ficar só em casa e o homem é que sai, que é o provedor? Disse, não, de jeito nenhum. Aqui não fala nem lar, nem casa. É, é a característica da mulher. É a intuição, é a sensibilidade, é essa característica, essa capacidade de conseguir ver vários aspectos das questões. E a Dalva Silva Souza, no livro Os Caminhos do Amor, diz o seguinte: alguns interpretando a afirmação dos espíritos de que devem os homens cuidar do interior e as mulheres do exterior e as mulheres do interior, concluem que à mulher cabem as tarefas domésticas. Acreditamos que tais interpretações originem no meio espírita um discurso em defesa da família organizada nas formas tradicionais, naquela que a mulher ainda era submissa. Respeitamos a opinião desses companheiros, mas o movimento espírita não pode ser dogmático. A doutrina propõe liberdade e conscientização, não apoia generalizações extremistas e inflexíveis. E nós vemos que Allan Kardec, na Revista Espírita de janeiro de 1866, já diz: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, é um direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher. Tanto que Allan Kardec criou em Paris um curso para moças, uma escola para moças. Sua esposa, Amélie Boudet, era uma mulher instruída e autora de livros, e também o apoiando nessa questão para ver se desenvolviam os direitos das mulheres. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso
da civilização. E nós vemos que até hoje se luta para que homens e mulheres exercendo as mesmas funções, com a mesma qualificação, tenham salários iguais, o que, na maioria das vezes, não ocorre. É uma coisa que não tem lógica, mas ainda é uma luta das mulheres quanto a isso. Eu trouxe o exemplo aqui também de Marie Curie, a grande cientista polonesa francesa, recebeu 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, e ela, primeiro, quando foi receber, o marido foi indicado ao prêmio de física, ela não. Ela pesquisava junto com ele, mas não iam dar um prêmio a uma mulher. Aí ele disse, Pierre Curie disse, eu só aceito se ela também for premiada, porque a pesquisa é conjunta, é minha e dela. Marie Curie foi, herdou, né, podemos dizer, herdou a cadeira na Sorbonne de Pierre Curie, porque até então, ela sendo um gênio, já com o prêmio Nobel, ainda não tinha sido aceita na academia. E nós vemos quantas e quantas mulheres que sofreram ao longo de toda a história da humanidade, cientistas que os maridos também cientistas não admitiam dividir o mérito, a honra das pesquisas e elas ficavam de lado, ou eram, inclusive, agredidas pela sua grande inteligência, pela sua grande capacidade. Mas eu quero encerrar com uma mulher revolucionária também à sua forma, Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Existem muitos educadores que não conhecem o trabalho de Anália Franco. Esta mulher que, fim do século XIX, início do século XX, ela nasceu em 1853. No Brasil ainda tinha escravo, 3 ou 6, fica uma dúvida quanto à data. Desencarnou em 1919. E, no entanto, ela deixou uma obra fantástica, uma obra de educação de crianças, porque, inclusive, a Anália não discriminava. Ela, quando houve a abolição da escravatura, que os negros ficaram, né, soltos, perdidos, ela dava aula para as crianças, filhas de escravos, para que eles tivessem chance na vida. A visão dessa mulher revolucionária, numa época em que a mulher não tinha muitos direitos. E eu só destaquei um fato desse livro, que é do Eduardo Carvalho Monteiro, que é um grande pesquisador espírita. A Anália convivia maritalmente com Francisco Antônio Bastos, mas sem se casarem. Ele era o braço direito dela nas escolas, ele fazia a contabilidade, ele cuidava da administração, enquanto ela ia cuidando de outras partes. E aí eles viviam dessa forma, mas aquela sociedade preconceituosa começou a se incomodar com isso. Então, quer dizer assim, no entanto, esta mulher extraordinária, pioneira do feminismo, não via nas convenções sociais a parte mais importante de sua vida. E assim passou a viver maritalmente com Bastos, sem preocupação do papel passado em cartório. A atitude sincera e desprendida causou certos comentários na associação das escolas e mexeu com os conservadorismos da sociedade da época.
A Nália, a princípio, não se incomodou, mas ao perceber que aquela conversa, aquele bochicho estava continuando, ela virou para o companheiro e disse: Bastos, andam falando muito por aí do nosso caso. Vamos nos casar? A resposta afirmativa, quando não poderia deixar de ser, precipitou o consórcio dos dois para fechar a boca das comadres faladoiras de antanho. O casamento deu-se em 1906, tendo ele 56 anos e ela 53. Uma grande feminista, uma grande dama, a quem tantas gerações devem tanto e que nós não podemos esquecer, não podemos apagar. Porque se hoje as mulheres, nós mulheres, temos tantos direitos, nós devemos a essas pioneiras, cientistas, donas de casa, aquelas que lutaram pelo voto. A Nália Frank de um trabalho enorme e mesmo assim era julgada. Elas lutaram, elas foram à frente e nós temos que valorizar essas conquistas, conquistando cada vez mais e mostrando às novas gerações a importância de homens e mulheres trabalharem juntos, respeitando-se e amando-se como deve ser. Que Jesus nos ilumine, continue sempre conosco e que a nossa querida Teresa nos inspire, nos ampare em todos os momentos. Obrigada. Muito obrigada, Terezinha, por essa sua exposição tão esclarecedora, né, com tantos fatos, tão bem baseada. Nós agradecemos também a todos que estão conosco até esse momento e nós renovamos o nosso convite para que estejamos juntos na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora, para finalizar o nosso encontro, fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, convido a todos para que pensem na doce imagem do nosso Mestre Jesus, em todos os seus ensinamentos, na paz, no amor que ele transmitia, principalmente naqueles ensinamentos em que somos todos iguais, que todos somos filhos de um Pai amoroso, justo e misericordioso. Possamos levar as reflexões de hoje conosco e que ela nos ajude a melhor entendermos que perante a Deus somos todos iguais, cada um com as suas possibilidades, cada um com as suas virtudes, cada um desempenhando o seu papel dentro da criação, cada um contribuindo com aquilo que pode. Agradecemos ao Lar de Teresa, agradecemos a Teresa, esse espírito amoroso que trabalha junto de nós para que a nossa casa possa continuar contribuindo um pouquinho que seja para a divulgação da doutrina. Pedimos aos benfeitores, então, a permissão para darmos por encerrado a reunião virtual. Graças a Deus. Muito obrigada. Até a próxima semana.